No feminino, quinzenalmente às quartas-feiras, às 15 horas, depois do Jornal Regional às 18 e com repetição ao domingo, às 9 da manhã. No feminino, com Lúcia Coutinho, na Lafões FM. Hoje vou falar sobre aquele pé de meia e hábitos de poupança. A pandemia trouxe a redução de rendimentos para muitas pessoas, tendo até várias perdido o emprego, pelo que houve aumento de pressão sobre o orçamento familiar e necessidade de redução nos gastos. Em tempo de incerteza, é natural que estejamos mais predispostos a poupar, sabendo distinguir facilmente quais são as necessidades do dia-a-dia e estabelecendo prioridades, tendo em vista as metas da poupança. Um grupo empresarial da consultoria de Boston avaliou os hábitos dos portugueses em tempos de pandemia e concluiu que 41% dos cidadãos conseguiram poupar mais do que nos anos anteriores. Poupar dinheiro é uma daquelas tarefas em que é mais fácil dizer que fazer. Todos sabemos que é inteligente poupar dinheiro a longo prazo, mas muitos de nós ainda temos dificuldades em fazê-lo. Há muito mais nesta prática do que apenas gastar menos dinheiro, embora isso já possa ser um grande desafio. Quando se faz um plano de poupança, também se deve ter em consideração em como se vai gastar o dinheiro que se tem e como o aumentar. Deve-se encarar a poupança como uma prioridade. Tem que se aprender a definir objetivos realistas, controlar os gastos e a extrair o máximo possível do dinheiro a longo prazo. É muito comum ouvir: chego ao final do mês e não consigo poupar. Contudo, esta mentalidade deve ser alterada. O ideal é poupar logo no início do mês, isto é, assim que receber o salário, deve-se colocar de parte o valor destinado à poupança. Deste modo, já não se vai contar com esse valor para os gastos do mês. Quanto ao montante a colocar, este vai depender da disponibilidade financeira de cada um. Pode ser 5, 10, 50, 100 euros ou qualquer outra quantia. Pode sempre aproveitar-se ocasiões de maior liquidez, como o reembolso do IRS, os subsídios de férias e de Natal, para reforçar esta poupança. E, independentemente do montante, o essencial é criar o hábito de poupar. O primeiro passo para poupar é fazer um orçamento. Para se conseguir fazer uma gestão eficiente do dinheiro, é indispensável traçar um orçamento familiar, bastando para isso ter à mão um papel e uma caneta. Depois só tem que se registar todos os rendimentos de um lado e as despesas do outro. Esta ferramenta é essencial para conseguir visualizar para onde irá o dinheiro. O objetivo é ter uma imagem real de todos os gastos e, a partir daí, otimizar a sua gestão financeira. Além dos encargos com prestações de créditos, como pessoal, automóvel, habitação, cartões de crédito, há despesas fixas que são impossíveis de cortar, como as faturas da água, eletricidade, de gás e telecomunicações. Despesas com a alimentação, com o vestuário e educação, mas não se devem esquecer também as despesas mais pequenas. Por vezes é comum contemplarmos as despesas que representam um maior volume a nível de gastos e esquecemos de incluir as despesas do dia-a-dia. Mesmo sendo mais pequenas, como por exemplo os cafés fora de casa e os paquímetros, constituem no seu somatório um gasto significativo no final do mês. Para começar a poupança, deve-se começar por alterar alguns hábitos. Comece a poupar tão cedo quanto possível, mesmo que só consiga contribuir com uma pequena quantia mensal. Ensinar a família a poupar, especialmente os mais novos, sendo o exemplo importante. Fazer economia doméstica, como, no que diz respeito às compras nos supermercados, deve-se pesquisar e comparar preços e optar por marcas brancas, estando atento às promoções. Nunca irá às compras sem previamente fazer uma lista com os produtos de que realmente necessita e segui-la com rigor. Coma de uma forma mais barata. Muitas pessoas gastam mais na alimentação do que o necessário. Comprar refeições individuais em restaurantes ou comer fora é uma opção mais cara e por isso cozinhe mais vezes em casa, o que poderá ser uma boa economia. Prefira alimentos baratos e nutritivos. Em vez de comprar comida pronta e processada,
Adquira alimentos frescos nas secções de vegetais e legumes do mercado local. Vai se surpreender ao verificar de como é barato comer de uma forma saudável. Diminua o consumo energético. É possível diminuir o consumo de energia com alguns passos simples. Apague as lâmpadas que não estão a ser usadas quando sai dos vários compartimentos. Evite usar dispositivos de aquecimento e ar-condicionado quando não foram essenciais. E invista no bom isolamento térmico. Reduza o consumo de água. Feche a torneira enquanto não está a ser utilizada a água, por exemplo, enquanto lava os dentes. Opte pelo duche em vez de banho de imersão. Evite as fugas de água. Regue as plantas em hora de menor sol. Para poupar gás, quando cozinha, deve tapar os tachos e panelas. Utilize a panela de pressão sempre que possível. Opte por um forno com ventilação. Utilize sempre um bico adequado ao tamanho do tacho. Não coloque demasiada água na panela. Opte por duches e adapte a temperatura da água à estação do ano. Use formas mais baratas de transporte. Pode, quando possível, optar por transportes públicos. Partilhar o automóvel para ir para o emprego, ponderando até a possibilidade de ir a pé ou de bicicleta. Evite alguns hábitos negativos, como fumar, consumir bebidas alcoólicas em excesso e outras drogas. Mudar os hábitos de lazer para opções mais acessíveis traz o equilíbrio perfeito entre diversão e responsabilidade. Há uma quantidade de opções de lazer que se pode fazer com pouco dinheiro, se se usar a criatividade. Faça compra com notas. Em vez de usar moedas, e guarde o troco no mielheiro. As moedas podem parecer insignificantes, mas quando acumuladas ao longo do tempo, podem ajudar muito na poupança. Cuide dos seus bens. Desse modo, não necessitará de os substituir com frequência. Quando quer algo, pergunte a si próprio se realmente precisa disso. Em metade dos casos, a resposta será não. Mesmo com todos estes cuidados, pode ser insuficiente se pretende baixar substancialmente os gastos. Ainda por cima, com a inflação dos produtos alimentares e a subida de combustíveis e energia. O caminho para reduzir gastos passa por renegociar com as seguradoras, bancos e empresas prestadoras de serviços de gás, eletricidade e telecomunicações. Além das poupanças por objetivos, existe outra ferramenta essencial para que se tenha uma vida financeira mais descansada: o fundo de emergência. Este fundo consiste numa almofada financeira destinada apenas para imprevistos, como exemplo, uma situação de desemprego inesperado, uma avaria no carro, uma emergência de saúde ou qualquer outro evento que não estava previsto no orçamento. Poupar dinheiro nem sempre significa viver mal e sem prazer. Depois de pagar as dívidas, estabelecer um fundo de emergência e gastar dinheiro em compras inteligentes que trarão bons resultados a longo prazo, não há nenhum problema em usar parte do salário consigo mesmo. Comprar luxos saudáveis e responsáveis é uma forma de se manter são enquanto trabalha no duro. Benjamin Franklin disse um dia: a riqueza é a consequência do trabalho e da poupança. Até para a próxima. No Feminino, quinzenalmente às quartas-feiras, às 15 horas, depois do Jornal Regional às 18 e com repetição ao domingo, às 9 da manhã. No Feminino, com Lúcia Coutinho, na Lafões FM.